Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua a nossa conversa muito agradável com o ex-deputado estadual constituinte Inocêncio Erbella. Veio lá de Presidente Venceslau para dar entrevista para a gente, lá do Oeste Paulista. Isso, exatamente. Grande Oeste Paulista, extremo Oeste Paulista. O senhor estava contando que o senhor lembra de muitas coisas que aconteceram aqui na Assembleia durante os trabalhos de elaboração da Carta Paulista. Agora eu fiquei super curiosa. Quais acontecimentos são esses? Então, acontecimentos que faz a gente, no final, verificar isso que eu acabei de fazer. Há muitos políticos que são idealistas, que acreditam no que falam e que defendem aquilo que realmente pensam. Por exemplo, eu me lembro de um episódio em que nós éramos do PFL, aliás, eles faziam oposição, porque no fundo nós éramos todos do governo, na época do Quércia, o PMDB, PFL, mas eu me lembro um episódio com o Ivan Valente. O Ivan Valente, na questão da Guarapiranga, essa empresa aí de Guarapiranga, isso, o bombeamento, ele defendia aquilo com calor fora do comum. E tinha gente que não aceitava muita discussão, tal, mas ele firme foi convencendo, radical que ele era. E eu acho que as pessoas também devem ser radicais, elas devem defender as suas ideias. Foi e conseguiu, foi uma luta bonita. É lógico que isso é uma questão pontual. Eu acho que o que vale na Constituinte não são as questões pontuais, mas eu estou dando um exemplo. O Campos Machado, na questão das usinas nucleares, na Baixada Santista. Aquela briga bonita entre o Erasmo Dias, que era do nosso partido, de direita, contra a bancada do PT, na questão da participação popular, o número, achavam que deveriam ter tantas assinaturas, outras, e isso acirrou de tal maneira, chegou na comissão de sistematização, da qual eu fui vice-presidente, o deputado Barros Munhoz era o presidente e eu o vice. Foi difícil, teve que suspender, avançar em outras discussões, voltar tal, mas depois... Por causa dessa briga bonita? Por causa dessa briga entre o Erasmo e o PT, que, no que diz respeito ao número de pessoas que deveriam assinar para poder pedir projetos de iniciativa popular. Eu sei que o Barros Munhoz foi muito firme nisso, foi acertando aqui, acertando de lá, e numa dessas coisas que encanta a gente, eles acabaram chegando num acordo. Emenda do PT, emenda do Erasmo. Eles acabaram chegando no consenso. Por isso que o senhor chama de briga bonita? Que eu ia perguntar o que é isso em política. Claro, são discussões que precisam. Eu falo a verdade, eu não gosto muito do sistema que vem acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós lutamos na Constituinte muito para realçar, para dar valor ao Poder Legislativo. E eu acho sempre que o deputado, é lógico que ele tem as questões pontuais deles, as representações das regiões, mas, acima de tudo, ele deve exercer a função dele. Qual que é a função do deputado? Discutir os grandes temas do Estado, apresentar projetos de lei que interessem para a população e fiscalizar o governador. Hoje eu não vejo essas grandes discussões aqui no plenário. Parece que tudo se resolve dentro da chamada composição de líderes, aí o colegiado de líderes. E vai tudo pronto. Não pode. Não era isso que nós queríamos. Nós cuidamos de dar muito mais força para o Poder Legislativo, porque, infelizmente, isso é o mal desse país hoje, você sabe disso. O Brasil sofre porque o Congresso Nacional não cumpre a sua obrigação. O
Congresso Nacional não discutiu, não apresentou as emendas, leis complementares, não procurou chegar nas reformas necessárias e passou a fazer uma coisa que o Legislativo Estadual gostou e está fazendo. Outro dia me entristeceu muito. Eu vi como é que chama, um memorando aí de campanha, uma mensagem. Aliás, não vi uma, é uma porção de deputados que dizendo: vote em fulano, candidato à reeleição, foi autor da emenda tal que de 10 mil para pai, 20 mil para não sei o quê. Isso aí me entristece profundamente. Eu acho que essa história de emenda parlamentar é muito demagógica e acaba tirando o dinheiro de programas que o Estado existe para atender episodicamente este ou aquele deputado nos seus interesses. Mas, deputado, diante dessas críticas do senhor, como é que fica essa questão da governabilidade? A gente sabe que para existir essa governabilidade precisa existir uma coalizão, e essa coalizão geralmente é feita pela divisão ali entre os partidos. Exatamente. Em razão, é aí que está o problema, em na opinião do razão senhor? dessa governabilidade, nós estamos negando os princípios democráticos. Por exemplo, quando nós estávamos aqui na Constituinte, e é uma das coisas que eu acho mais importante que ela teve, foi justamente abrir para a participação popular. Vinham aqui associações, sindicatos, apresentavam, discutiam temas de interesse global, Agora, sobre essa questão de governabilidade, foi a coisa mais fácil agora para o Executivo e, inclusive, para os próprios deputados que acabam fazendo acordos que, no meu entendimento, não são os melhores. Então, em nome dessa governabilidade... eu aprovo isso e tal. Então, o que acontece? Acontece que grandes problemas do Estado ficaram encobertos, como o da União. E, de repente, quando chega na época das eleições, surge tudo isso. Então, se houvesse um pouquinho mais de participação, de crítica, por exemplo, eu acho. E isso também, por parte das pessoas, eu não dos quero eleitores. fazer crítica nesse sentido, porque pode parecer uma posição política que não é verdadeira, não é a minha. Mas essa história da água não estaria acontecendo se o envolvimento, se a discussão desse grande problema fosse levado mais adiante pelo nosso legislativo. Eu vejo aí, dos projetos de lei votados, quase todos são oriundos do Executivo. Então, é lógico que há os impedimentos constitucionais, ainda nós temos resquícios do passado, então não pode apresentar despesa, não pode aumentar, isso atrapalha muito. Mas a questão do equilíbrio mas é com que o senhor acha que criatividade dá para fazer muita coisa. Criatividade que vocês usaram até, então. Exata. Uma constituinte que não tinha como buscar muita coisa para discutir, e nós fomos criando, por exemplo, nessa questão das garantias e dos direitos individuais e coletivos. Nós avançamos mais que a Constituição Federal. É isso que me alegra, é isso que eu me lembro do Montoro. A luta pela igualdade, porque se não tiver garantias, nós não vamos fazer nunca justiça social. E só com a justiça social e com a igualdade é que nós podemos melhorar. Então, foi uma luta bonita, incorporou. Eu não vou falar que nem meu pai falava, né? Ô, filho, você é muito ingênuo, você fala as coisas, mas você não sabe que o papel aceita tudo? Falei, calma, nós colocamos no papel, evidentemente isso vai ser produto de discussões, tal como as garantias e os direitos fundamentais continuam. Com todas as coisas que podem ter acontecido, nós avançamos muito nesse setor. Isso que eu ia perguntar. O senhor fez algumas críticas ao parlamento, principalmente nessa relação com o executivo, mas eu gostaria de saber se o senhor vê algum avanço. Não, mas lógico que nós tivemos avanço. Na democracia também, na busca, na consolidação dessa democracia? Em todos os sentidos. Eu tenho meu posicionamento político, mas nós vamos deixar de reconhecer que o país, a partir do governo
que teve coragem de enfrentar a inflação, que é a maior desgraça que um país pode viver, nós melhoramos demais. Eu sempre nas minhas orações me lembro de Itamar Franco, que foi um homem corajoso. Ele assumiu no lugar do Collor, convocou um grupo de pessoas inteligentes, permitiu que eles se reunissem, estudassem as dificuldades do país, criou seu plano real, ele deixou o país fluir. Depois o sociólogo deu continuidade, cometeu um erro grave, como nós todos cometemos, temos nossos erros, foi se deixar levar por aquela ideia triste e malfadada da reeleição, que hoje representa também todos esses males que nós estamos vivendo, porque... É uma questão que acaba influenciando o parlamento também. Nós não estamos preparados para isso, nós não estamos preparados. Então, o que acontece? A pessoa quer se reeleger, aí acaba... vem aquilo que eu falo, a frouxidão dos laços, vai coisa, aí volta a inflação, volta aquilo, porque se continuar na rigidez, nós vamos acabar criando problemas de votação, de votos, de demagogia eleitoral. Então, mas a verdade é que nós prosperamos muito na questão social, depois com o nosso sociólogo, e tivemos uma coisa linda no sentido democrático. Eu não vou analisar a pessoa, mas um homem humilde, torneiro mecânico, vindo lá do Nordeste, mal sabendo ler e escrever, se elege presidente da República e se reelege. Isso é democracia. É evidente que acontecem fatos que precisam ser levados a sério, mas isso é democracia, é participação. Depois tivemos a eleição de uma mulher também, que vem também consolidar o processo democrático. Agora nós precisamos avançar mais. Avançar no sentido de fazer com que os partidos sejam partidos, realmente, que os candidatos representem os programas dos partidos, que não sejam meros instrumentos para registrar candidato e fazer negociata para arrumar tempo na televisão. No instante, mas isso vai também chegar lá. É na democracia, é naquilo que o Montoro me põe na cabeça, e eu não vou esquecer nunca. O diálogo é o melhor caminho para se resolver os problemas de uma sociedade. E é verdade que a democracia não pode ser perfeita, mas é o melhor caminho para a gente atingir isso, não tem dúvida nenhuma. Deputado, vou chamar então mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conversar um pouquinho sobre a época que o senhor foi prefeito por 3 vezes, né, de presidente Venceslau, depois que foi vereador. Eu quero saber porque essa experiência toda refletiu no trabalho do senhor aqui na Assembleia, né? Daqui a pouquinho então a gente volta com mais memória. Não sai daí, até já.